Graças a Deus, amados, estamos aqui para estudar mais um texto da Palavra do Senhor. O texto que nós estaremos estudando encontra-se lá em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Aquele encontro de Jesus com Marta e Maria na casa de Marta e Maria. Vamos ao texto então? Diz assim a Palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amados, esse momento aqui, Jesus ele chega ali na casa de Marta e Maria com algumas pessoas, discípulos, né? O texto não fala quantas pessoas, né? Provavelmente um bom número de pessoas, né? Bastante gente estava ali naquele momento. E era algo que Jesus, quando chegou ali, e nós entendemos que toda mulher, quando chega alguém em casa, ela quer servir alguma coisa, né? Isso é natural, né? Isso é bem natural. No entanto, amados, existe algo importante além disso, é que o Senhor Jesus, né, o seu ministério, ele estava voltado não para que ele fosse servido, mas na verdade ele veio servir, né? A ideia de Jesus era servir, tanto que ele lavou os pés dos discípulos, né? Então Jesus ele tem a ideia de que ele veio servir. O ministério de Jesus literalmente foi curto, né? Um período bem curto. E o tempo que Jesus usou no seu ministério foi para servir as pessoas, né? Curar pessoas, para multiplicar pães e peixes. Usou para o ensino, grande parte do ministério de Jesus era para ensino. Jesus ele se separava para a oração. Então Jesus ele tinha, na verdade, o roteiro do seu ministério era voltado em servir as pessoas, né? Pedir pelas pessoas. Até na oração sacerdotal nós percebemos ali que ele pediu por nós, né? Por nós hoje. Então o ministério de Jesus ele é marcado pelo serviço. Era um líder, né? Era o rei de Israel, né? Foi clamado o rei de Israel. Jesus era o rei de Israel, mas não o rei numa figura humana, daqueles modos contemporâneos. O texto não explica muitos detalhes, né? Então, e aí existem muitas conjecturas. A ideia de que Maria tratou Jesus como um rei, precisaria realmente de ser bem atendido. Então a ideia de servir servir Jesus daquela forma como se ele fosse alguém muito importante. Essa ideia de servir humanamente falando. No entanto, o que Jesus veio fazer, na verdade, não é ser servido pelas pessoas. Jesus ele veio exatamente servir as pessoas da sua época com os cuidados e servir a humanidade com a salvação eterna. Tanto que ele entregou o seu corpo a serviço, né, a serviço da nossa salvação. Então ele foi imolado na cruz do Calvário por nós. Então o próprio sacrifício de Cristo foi algo que oferecido em nosso favor. Então Jesus era uma liderança e ele imprimiu uma liderança totalmente diferente da liderança comum existente, que alguns pensam de forma de liderança, né? Então Jesus ele coloca durante seu ministério que na verdade ele era realmente o rei humilde, né? Nasceu numa manjedoura e quando ele entra em Jerusalém, entra no jumentinho. Então a ideia de um rei humilde, né? Não um rei que veio ser servido pelas pessoas. E Maria aqui, na verdade, estava preocupada em servir Jesus. Marta estava preocupada em servir Jesus. E aí Marta, naquele afã de querer servir Jesus, e as pessoas que estavam com Cristo naquele momento. E aí, amados, nós percebemos, né, nesse texto que a preocupação primeira dela e única era exatamente servir as pessoas, servir as mesas. A preocupação única dela. No entanto, Jesus estava ensinando em sua casa,
Eu creio que o texto não mostra para nós, mas ele estava ensinando naquele momento. E tinha muitas pessoas ali, com certeza, e Maria também estava junto, né, ouvindo Jesus falar. E Maria, ela ficou, né, ali ouvindo Jesus falar, e a Marta deve ter passado de um lado para o outro, viu Maria daquele jeito, ficou incomodada realmente, ficou incomodada. E a Marta, naquele momento, ela repreende Jesus e Maria, né? Ela meio que ela repreende Jesus naquele momento ali, e repreende Maria também. Então eu anotei 10 pontos, né, aprendendo com os erros de Marta. São 10 erros que Marta cometeu ali, que eu pude notar nesse pequeno texto, né, poucos versículos, mas nós temos aqui 10 erros, né? Primeiro ponto, que Marta não entendeu que era Jesus, né? Ela sabia que era Jesus, mas não entendeu a função de Cristo, que era realmente era servir, né? Não sabia, então ela não sabia receber Jesus. Receber Jesus, porque o ministério de Jesus, aonde Jesus passava, era ensino. Era o tempo todo ensino. Então, Marta não sabia receber Jesus em sua casa. Ela não entendeu quem era Jesus e o que Jesus estaria fazendo ali. Não sabia receber Jesus. Né? 2. O importante era servir Jesus. Ela achava que ela que tinha que servir Jesus. Ela não sabia receber, então o importante era servir Jesus, né? E aí, amados, e o texto nós podemos entender no contexto da história de Jesus, que exatamente Jesus, ele veio para servir, né? Ele como aquele que é o líder que veio servir os seus discípulos, servir a todos nós. Então, amados, é o Senhor dos senhores, mas que veio morrer na cruz por nós, né? Se enfermar por nós e, na verdade, servir a cada um de nós, com a salvação eterna. Com a salvação eterna e servir as pessoas de sua época. O terceiro ponto que eu noto de erro de Marta ali, que ela estava agitada de um lado para o outro, coração agitado. Ela estava com o coração irrequieto, o coração não estava em paz. Não tinha paz no coração naquele momento. Outro ponto que eu percebi, ela interrompeu o ensino de Jesus. Ela atrapalhou o ensino naquele momento. Ela interviu. O texto, se nós olharmos aqui, ela realmente estava interrompendo Jesus, né? Ela estava interrompendo Jesus. E aí o versículo 40 fala exatamente na parte B, não te importas, né, que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Então, amados, ela naquele momento ali, ela interrompe Jesus e ela reclama de Jesus na frente de Jesus, reclama do próprio Cristo. Tipo assim, você não vai fazer nada, Senhor, não vai fazer nada. Reclamando que Jesus não estava fazendo nada. Tipo assim, censurando o próprio Cristo naquele momento. Que Jesus deveria fazer alguma coisa. Entendeu? Ela reclama, né, do próprio Cristo. Ela interrompe o ensino e reclama do próprio Jesus. Você não vai fazer nada. Né? Você não vai fazer nada. E aí, amados, e aí ela manda em Jesus. E ela manda em Jesus. Né? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Quer dizer, então ela manda Jesus mandar em Maria. Então, agora, não satisfeita de ter atrapalhado o ensino, não satisfeita de ter interrompido o ensino, de reclamar de Jesus, né, para ele mesmo, e aí agora ela ordena Jesus, né, manda-lhe, né, Jesus que ordenasse Marta para estar ali ajudando ela, né, estava nos afazeres. Então, manda em Jesus, né. Outro ponto, o sétimo ponto, ela está virada e com raiva. Ela estava com raiva naquele momento, né, porque a Marta estava ali. Que a Maria estava ali. Marta, nós percebemos nesse momento aqui que Marta era uma pessoa autoritária. Era uma pessoa autoritária. Então, tipo assim, ela queria fazer o que ela queria, né, que ela queria. Ela era uma pessoa autoritária. Então era um defeito grande, aprendendo com os erros de Marta. Ela era uma pessoa autoritária, que o próprio Cristo estava agindo aquém daquilo que ela achava. Então, o que ela queria que tinha que valer. Né? Então, Marta era uma pessoa autoritária. Né? Outro ponto que eu gostaria de destacar, que é o ponto 9, o que Jesus ensinava não era importante. O que Jesus ensinava não era importante. Ela interrompeu Jesus, tipo, Jesus, né? E o que faz o que eu estou falando, Então ela interrompe Jesus, né, o que Jesus estava ensinando, e o que Jesus estava ensinando não era importante.
E o 10, né? O 10 é o seguinte, o que é importante era as suas ordens, a sua administração e o serviço. O importante para Marta era isso. Então, são 10 pontos aqui que nós podemos observar, que são erros de Marta que nós podemos aprender em nossos dias hoje, né? Aprendendo com os erros de Marta. E aí, amados, aí Jesus intervém. E Jesus intervém de forma tão tranquila, no versículo 41, respondeu-lhe Jesus. E Jesus responde, Marta, embora Marta estivesse assim, reativa, né, numa posição muito positiva para querer implantar a sua própria vontade naquele contexto ali, né. Eu creio que as pessoas devem ter ficado assim, meio sem graça naquele momento, né, porque ela repreendeu o próprio Cristo, repreendeu a irmã, né, na frente de todos. E aí, naturalmente, todos devem ter ficado meio, olhou para o lado, olhou para o chão e ficaram sem graça. E Jesus, naquele momento, Jesus repreende Marta de forma tranquila, com carinho. Embora Marta tivesse totalmente reativa, Jesus repreende ela de forma tranquila. E aí Jesus começa o seguinte, respondeu-lhes o Senhor, Marta, Marta. Quer dizer, quando Jesus fala 2 vezes, Marta, Marta, né? A ideia de fala de forma mais alta e depois mais baixa, faz Marta, Marta, né? A ideia de que Jesus está chamando a atenção de Marta para si, falando, Marta, não é assim, não é assim. Então, e aí Jesus começa falando para Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Tipo, calma o coração, para com isso, não é assim. E aí Jesus repreende ela de forma também tranquila. Né? Entretanto, pouco é necessário. Jesus falou, não precisa de fazer tantas coisas, não precisa disso. Né? Eu estou aqui, mas não é isso, não é isso. Né? Pouco é necessário. E ainda fala o seguinte, mesmo uma só coisa, né? Ou uma só coisa é necessária. Né? Uma só coisa é necessária. E pois Maria escolheu a boa parte, né? E não será tirada. O que era necessário naquele momento? O ministério de Jesus era curto. Era breve, estava vivendo momentos bem derradeiros. E o momento ali era de aproveitar de Jesus, aos pés de Jesus. Estar diante de Jesus, aprender de Jesus. Estar diante do Senhor. E Marta, naquele momento, ela quis fazer do jeito dela. O texto não explica qual foi a reação de Marta, o texto não coloca para nós o que aconteceu, mas Jesus ele repreendeu Marta de forma carinhosa, de forma calorosa, de forma tranquila e para acalmar o coração da Marta. Para acalmar o coração da Marta. Marta, Marta, não precisa de tudo isso. Calma o coração, calma, calma. O importante, na verdade, é a ideia de estar com Jesus, aprender de Jesus. Amados, quando os discípulos, lá na frente, né, nós vemos no livro dos Atos Apostólicos, quando eles escolheram os diáconos, né, para servir as mesas, né, e homens, né, 7 homens de boa reputação, é porque eles precisavam separar-se para a oração e explanação, né, meditação na palavra, pregação da palavra. Então, amados, Jesus dá essa ênfase. Então, a ênfase do texto aqui para nós hoje é a ênfase que nós devemos buscar na palavra de Deus, buscar ouvir de Jesus. Talvez nesse período que nós estamos vivendo agora, né, muitas atividades cessaram, até diminuíram, é o momento que nós devemos sentar e ouvir de Jesus. A opção, ser como Marta, não é uma boa opção. A melhor parte é ser como Maria, ouvir de Jesus, aprender de Jesus. E Jesus ele ensina de forma calma, tranquila, para nos ensinar de verdade, porque a melhor parte é aprender de Cristo Jesus, porque os problemas da vida, as questões da vida, elas serão resolvidas de fato quando nós apresentamos a Jesus e caminhamos conforme a vontade do Senhor Jesus. Então, amados, o mais importante para a nossa vida, né, e pouca coisa a gente precisa, E Jesus fala uma coisa só, na verdade é aprender dele. Isso aí ninguém tira, à medida que nós aprendemos de Jesus, ninguém vai tirar isso de nós. Então, amados, a pergunta aqui, talvez para nós fazer uma aplicação final, uma pergunta, somente uma coisa é necessária para nós, somente uma coisa. Aprender de Jesus, né? E aprender de Jesus tem que ser a prioridade. Aí a pergunta que fica, hoje, qual o momento na sua vida? Qual a prioridade que nós temos? Eu penso assim, como liderança, né? Pastor, presbíteros, né? Lideranças de igreja que cuidam de uma série de coisas. Temos que estar sempre revendo isso.
temos que estar sempre revendo exatamente as nossas prioridades. E a prioridade que nós temos é aprender de Jesus. Porque nós aprendemos de Cristo, automaticamente nós estamos trabalhando no ministério. Então a prioridade é aprender de Cristo Jesus. Não é que o trabalho não deve ser feito, né? Que as coisas não devem ser feitas, não é isso. Mas a prioridade é algo número um, o principal, né? O ponto de partida, onde tudo começa, é aprender de Cristo. Então, amados, esse é o momento que nós temos que sempre refletir. Né? Quanto tempo nós estamos estudando a Palavra de Deus, envolvidos na leitura da Palavra de Jesus? Quanto tempo nós estamos investindo nossa vida naquilo que Jesus fala que pouco que é necessário, que é a Palavra do Senhor. Então, que nós possamos fazer isso. Sempre estar revendo, né, essa postura. Sempre revendo essa postura. Porque a opção Marta não é uma boa opção. São 10 situações que a gente percebe que não é necessário, não é bom. E a Maria, uma situação só, aprender de Cristo. E isso é o mais importante para as nossas vidas. Aprender de Jesus. Que cada vez mais nós possamos aprender de Cristo Jesus, nosso Senhor, através da leitura da palavra, através de mensagens que nós ouvimos, através de um cântico que alguém posta, mensagens que são colocadas para nós. Aprender de Jesus sempre, sempre. Dar atenção àquilo que vem da parte do Senhor para nosso ensinamento, para a nossa vida. Deus te abençoe e que nós possamos fazer como Maria, escolher a melhor parte.